No Porquê Doutor de hoje, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre níveis de evidência em pesquisas científicas. E por que isso é importante? Porque agora a gente está falando muito no coronavírus, um monte de pesquisas saindo por aí, e pesquisas sobre o uso de medicamentos que às vezes a gente ainda não tem certeza se funcionam. E para isso, para a gente entender que existe como funcionam os estudos e como funcionam os níveis de evidência, por que a gente sabe que tal tratamento é melhor do que outro, a gente precisa entender essa hierarquia das pesquisas. Então vamos lá. Por que, doutor? O nível mais baixo de evidência que existe é a opinião de um especialista. Então, por exemplo, eu, Davi, acho que a cloroquina funciona para tratamento do coronavírus. Por que eu acho? Que, sei lá, que funciona para malária e eu quero testar. Eu acho que funciona para isso também. Beleza. Então, esse é o nível de evidência mais baixo, menos confiável. E, por incrível que pareça, é o que muitas pessoas acreditam mais. Estou falando aí do público leigo. Porque tal especialista falou na televisão, tal especialista falou, sei lá, no Instagram, eu acredito mais nele do que nas pesquisas. Aí nós temos um nível acima, que é a série de casos. Na verdade, tem o relato de caso e a série de casos. O que é isso? Eu peguei um paciente, peguei 5 pacientes que estavam internados por coronavírus e que foram tratados com cloroquina e evoluíram bem. Beleza, essa é a minha série de casos. Tem um monte de falhas, porque tem um monte de fatores que podem ter influenciado isso. Eles podem ter melhorado, porque eles iam melhorar com ou sem medicamento, eles podem ter melhorado por outro medicamento, eles podem ter fatores que protegeram eles, ou da mesma forma, de repente eu tenho uma série de casos de pacientes que faleceram por coronavírus, e eles usaram, sei lá, vitamina D. E a culpa foi da vitamina D ou a culpa foi porque eles tinham já insuficiência renal, hipertensão arterial, alguma coisa assim, Então, a série de casos é uma coisa também muito pouco confiável, mas elas funcionam para doenças que são extremamente raras. E a gente não tem, assim, por exemplo, você tem 5 casos descritos no mundo inteiro, 100 casos descritos, e você não tem nenhum protocolo de tratamento porque é algo muito raro. Acima disso, nós temos o que nós chamamos de caso controle. Então, você tem, por exemplo, uma série de pessoas que foram tratadas para coronavírus com cloroquina e uma série de pessoas que não foram, que foram atendidas, tratadas para coronavírus, mas não usaram a cloroquina. E aí você está comparando, ele evoluiu assim, esse evoluiu assim. Então você tem o seu controle, que é o que não tinha nenhuma intervenção, não usou a cloroquina, e o seu caso que usou a cloroquina. Mas isso não foi controlado do ponto de vista científico, não teve aquele rigor. Você só pegou, às vezes, até de instituições diferentes ou da mesma instituição, mas não tiveram nenhum protocolo de tratamento nem nada assim. E aí a gente já entra no próximo nível, que aí sim são os ensaios clínicos. Então você vai pegar, distribuir as pessoas por grupos e aí fazer a avaliação da intervenção. Importante lembrar, geralmente o caso controle, eu estou vendo casos antigos, então passou, 2 meses da pandemia, eu dei uma olhada para trás e vi tais pacientes foram tratados, tais pacientes não foram e comparei os dados. No estudo, no ensaio clínico, eu estou avaliando a partir de hoje, dia 0, e aí estou seguindo os pacientes. Beleza. Tem os pacientes que vão tratar, por exemplo, com cloroquina, os pacientes que não vão tratar com nada, Só fazer o suporte que precisa fazer. O que tem de importante aí? Eu posso, de repente, alocar, então colocar os pacientes mais graves no grupo de cloroquina e os pacientes menos graves num outro grupo. Ou se você quiser, usar um exemplo, ventilação mecânica, Só os pacientes graves vão para ventilação mecânica, os pacientes não graves não vão para ventilação mecânica, E isso também tem uma falha, porque eu tenho o que a gente chama de viés de seleção. Eu estou colocando pacientes mais graves, portanto, que vão ter uma evolução pior em um determinado grupo, É o nível de evidência, ajuda muito mais do que caso controle ou série de casos, mas ainda não é o melhor nível. E a gente vai para o outro nível, que é o que a gente chama de ensaio clínico randomizado. Então, eu vou pegar o paciente, eu vou sortear o grupo dele, geralmente a gente fala de randomização, então é totalmente aleatório. Algumas vezes você ajusta por fatores de confusão. Então, por exemplo, no grupo tal, eu tenho tantos pacientes de 60 anos, então eu tenho que alocar pacientes de 60 anos nesse grupo também, Para manter populações parecidas, para fazer uma comparação com menos fatores de confusão. Tem várias técnicas de randomização, não é interessante a gente falar disso agora, interessante é vocês entenderem
que esse seria o topo, né, que a gente tem, que é o ensaio clínico randomizado. E o ensaio clínico randomizado pode ser dividido em vários subtipos que a gente chama de, por exemplo, de cegamento. Então, o que quer dizer o cegamento? Quer dizer que o paciente não sabe que ele está recebendo a medicação. E por que isso é importante? Porque o efeito placebo funciona em 50% a 70%, dependendo da intervenção. Quer dizer que se o paciente achar que ele está recebendo uma medicação, ela vai funcionar mesmo que não seja medicação. Então é importante o paciente, nesses estudos randomizados, controlados por placebo, que a gente fala, né? Eles não saberem que eles estão recebendo. E o outro, que é o duplo cego, seria que o pesquisador também não sabe quem está recebendo medicação e quem não está. Por quê? Porque na hora que você está compilando os dados, você pode favorecer a sua hipótese. Ou seja, eu acho que a cloroquina ajuda a tratar coronavírus, então eu vou dar uns scores um pouquinho melhores, né? Porque sempre que você tiver um ser humano fazendo alguma coisa, você vai ter subjetividade. E a gente pode ter um triplo cego, que é o cara que está fazendo análise de dados, não fazer ideia de quem é o quê. Ele simplesmente recebe como grupo A e grupo B e não sabe mais nada e faz análise estatística sem saber. Porque, mais uma vez, somos humanos, somos sujeitos a falhas e subjetividades. O cara que está lá analisando dados pode dar uma modificada. E aí, por fim, você tem o ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, duplo, triplo cego, quando possível. Você tem o nível top, que é o top, que a gente chama de meta-análise. Então, a meta-análise vai compilar vários estudos, né? E esses ensaios clínicos randomizados podem ser feitos em um hospital, em vários hospitais, que a gente chama de multicêntricos, e podem ser mega trials, que são aqueles que pegam milhares de pessoas, né? E as meta-análises vão compilar todos os dados de todos os estudos que eles acharam que tem uma boa qualidade metodológica e chegar a uma conclusão. Então, esse é o nível mais superior que existe de evidência científica. Então, para vocês lembrarem, pior de todos, opinião de especialista. Depois, um pouco melhor, série de casos. Um pouco melhor, caso controle. Um pouco melhor, ensaio clínico. Lembre que abaixo de ensaio clínico, na verdade, todos são ruins, né? Depois, ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, duplo, triplo cego e, por fim, meta-análise, que é a melhor de todas, né? A menina dos olhos dos pesquisadores. Bom, espero que isso tenha contribuído para o conhecimento de vocês, porque muito tem se falado aí e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê, tanto para não ser fake news, quanto para ser uma informação coerente e compatível. Portanto, desconfie de opinião de especialista, confie nos artigos científicos de qualidade.